Aleluia. Glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, no versículo 38. Desculpa, Números 23, 19. Meu Deus. Desculpa por eu ter nascido 23, 19. Irmãos, essa palavra, ela fala muito ao meu coração, porque algo que eu tenho aprendido na minha jornada cristã é que quando Deus promete algo, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele cumpre. E Ele sempre vai cumprir. Mas nós, como seres humanos, o pessoal está ajeitando o som, por isso que eu estou aqui falando com vocês aqui. Nós, como seres humanos, passamos por momentos complicados, momentos difíceis, momentos de angústia, momentos em que a nossa alma cansa, a nossa mente ela cansa e tenta nos enganar, tenta nos diminuir, tenta nos fazer entender ou pensar que aquilo que Deus nos prometeu não vai se cumprir, porque estamos cansados das circunstâncias que têm nos atingido, e por causa das circunstâncias, nós que temos uma mente limitada, uma visão limitada, infelizmente o ser humano tem uma visão que é limitada por o campo principalmente da sua crença. A maior parte das pessoas tem limites nas suas crenças, e tem limites porque vieram de famílias extremamente problemáticas, famílias falidas, com problemas gravíssimos, e por isso elas sustentam na sua vida aquele sentimento de que, poxa vida, meu pai sofreu, minha mãe sofreu, eu também vou sofrer, eu estou sofrendo, a minha trajetória é assim. Aí você entrou na igreja, em algum momento uma das palavras que foram pregadas para você, de alguma forma, elas tocaram o teu coração e lhe deram certo grau de esperança, né, um desejo de acreditar, não, verdadeiramente, a minha vida vai ser diferente, as coisas serão diferentes para mim do que foram para os meus familiares, para aqueles que viveram antes de mim. Mas o que acontece? Somos invadidos por circunstâncias cheias de problemas, nos apequenamos diante das crises da vida. Quem aqui não teve crise na vida, existencial inclusive? Crise. Deus, por que isso acontece? Por que isso me sobreveio? Por que isso? Por que aquele outro? E isso tudo, meu irmão, é porque a nossa alma, por vezes, está quebrada. O nosso espírito, o espírito está destruído pelas circunstâncias que nos são adversas. E aí, irmãos, a nossa mente tenta nos enganar. A nossa mente tenta nos enganar e nos fazer duvidar de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se existe uma verdade, irmão, que é eterna, e ela independe de circunstâncias, e ela é atemporal, ou seja, ela é atual para todos os tempos. Não existe uma promessa que Deus tenha prometido que Ele não tenha cumprido. Nenhuma. E aí, você pode olhar para dentro da sua vida e se perguntar por quê? Porque Deus não é homem para que minta,
Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus não é homem para que minta. A Bíblia fala, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Ô meu irmão, sabe, irmãos, eu tenho visto as promessas de Deus se cumprindo aqui, irmãos, diante dos meus olhos, as promessas de Deus. Sabe, as promessas de Deus. Eu tenho visto, às vezes nós não nos atemos aos detalhes daquilo que Deus faz. Nós nos perdemos no meio das circunstâncias da vida e não nos pegamos a analisar algumas questões que tem acontecido aqui no nosso meio. Sabe, aqui no nosso meio. Semana passada eu apresentei aqui o Guilherme, filho do irmão Paulinho. Irmãos, eu ouvi aqui, ajoelhado aqui o pastor José, aqui, irmãos, e ele dizia: salva o Paulinho, Senhor. Em nome de Jesus, eu ouvi, irmãos, porque nós fazíamos a ceia junto e se ajoelhávamos junto para orar, perto do outro. Eu ouvi com os meus ouvidos. Então, meu irmão, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar, diz o Senhor. Se tu é fiel e justo, aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. E abençoará os teus dias, abençoará os teus filhos e os filhos dos teus filhos, diz a palavra. Deus vai alcançar a tua casa, Deus vai alcançar a tua família, Deus vai alcançar os teus netos, Deus vai alcançar. Por quê, pastor? Porque Ele não é homem para mentir. Oh, aleluia! Então, meu irmão, diante das circunstâncias, talvez hoje a tua alma esteja cansada de tanta adversidade, mas eu fico imaginando Abraão que recebe uma promessa e sai para caminhar. Ele sai simplesmente para caminhar. Irmãos, ele saiu para caminhar. Atrás do quê? De uma visão. De uma visão. Oh, aleluia! Oh, aleluia! De uma visão que Deus entregou para ele. E o tempo passa, ou não passou? Passou ou não passou? Olha a pessoa que está falando e diz assim: o tempo passou. Diga, e Abraão teve medo. Diga, mas aquele que prometeu. Diga, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus não promete aquilo que Ele não vai cumprir. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Homens falham, circunstâncias falham, momentos não acontecem, mas Deus nunca falhará. Deus nunca falhará. Todas as suas promessas, eu disse todas elas, cada uma delas irão se cumprir na tua vida. Sabe por quê? Porque quando a promessa demora, é porque Deus está trabalhando. Aí tu vai pensar que Deus está trabalhando na promessa. Não! Deus está trabalhando na sua vida para que a promessa possa se cumprir através de você. Ele precisa te usar, mas não é do jeito, com a tua imaturidade que você tem. Porque se fosse na tua imaturidade, talvez as coisas não dê certo. Quer ver, pastor? Tu quer ver como isso é provável? Claro que é. Todos os grandes homens de Deus
desconfiar em algum momento. Mas olha para mim, a desconfiança que eles tiveram nunca foi benéfica para eles. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que o homem plantar, se você tem promessa e você desvia no meio do caminho, você faz alguma coisa que não está legal, pode ter certeza que haverão dificuldades e problemas por causa de uma má escolha, por causa de tu não permanecer. Quantas pessoas não permanecem? Não confiam. Vamos falar de Abraão. Deus tinha prometido para ele, mas parecia que estava demorando. E daqui um pouco a sua esposa olha para ele e diz: vamos dar uma força. Vamos ajudar Deus, meu irmão, olha para mim. A única força que tu pode dar para Deus é permanecer firme, inabalável, confiando, com esperança, crendo que se Ele te prometeu vai dar certo, ainda que o momento não seja agora, vai dar certo. Aleluia! Por quê? Porque Ele não é homem para mentir. Mas, pastor, o que acontece então? O que acontece, meu irmão, é que nós temos medo, nós queremos que seja do nosso jeito, no nosso momento ou não é? Aí chega Sara e diz para ele: Abraão, está demorando, e eu já estou velha, então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma serva Agar, e faz um filho. A promessa era essa que Deus tinha, foi isso que Deus prometeu para ele? Hã? Eu pergunto. Aí ele foi lá e fez segundo aquilo que ela quis. Mas esse era o projeto de Deus? Hã? Quantas e quantas vezes, é por isso que a Bíblia fala: maldito do homem que confia nele, homem, e faz da sua carne mortal o seu braço. Por vezes, meu irmão, nós tomamos decisões, nos afastamos daquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque está demorando. Porque parece que não vai acontecer. Porque nós encaramos Deus como um homem. Existem pessoas, pasmem, irmão, que frequentam a igreja e amam Deus. Elas estão passando por um processo ruim, aí elas se apegam a Deus. Aí quando o processo dá certo, elas se afastam de Deus. Elas têm Deus como um gênio da lâmpada que podem usar a qualquer momento. Não querem entender o que é viver um relacionamento ou o chamado de Deus para a vida delas, que o chamado de Deus é nos fazer melhorar na jornada, nos fazer crescer. Deus não nos chama para um culto de domingo. Deus nos chama para uma jornada em que Ele é o caminho. E essa jornada não se dá num culto, ela se dá diariamente. E quando Deus chama Abraão e diz para ele: vai dar isso aqui, o tempo passou. Talvez a alma de Sara estava cansada. Talvez a mente dela lhe enganou, dizendo: melhor dar uma força para Deus. Meu irmão, Deus não precisa de forcinha para te dar tudo aquilo que Ele prometeu. Simplesmente permaneça firme, inabalável, que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Se a dor está vindo, meu irmão, faça como aquela canção: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. Respira mais um pouco, Deus vai cumprir. Se a luta parece ser insolúvel, meu irmão, respira mais um pouco, Deus vai cumprir. Por quê, pastor? Porque Ele não é homem. Ô pastor, então minha família vai ser alcançada por Deus? Sem dúvida, é certo. Pastor, o que eu faço? Permaneço firme. Permaneço crendo. Permaneço glorificando. Permaneço adorando. Agora, pastor,
Às vezes nós queremos ajudar Deus, sim ou não? Quis ou não quis? Hã? E por não ter esperado, o que aconteceu? Ela falou, vamos dar uma forcinha. Toma Agar. Agar foi lá e concebeu. Até hoje eles estão tomando foguete na cabeça do... Até hoje. Vocês entendem, meu irmão, que até hoje eles estão tomando foguete? Uma decisão? Porque é isso que as pessoas não... Olha para mim, pelo amor de Deus. Tu não consegue entender que uma decisão tua, o efeito borboleta, vai afetar toda a sua família, cara. Um resvalão ali, ó, vai gerar um problema gravíssimo logo lá na frente. Mas Deus é imutável. Ele vai continuar com o projeto que Ele tem para a tua vida. Oh, aleluia! Talvez esse desvio te custe caro. Talvez esse desvio custe para os teus filhos logo ali. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Permaneça firme, sabe por quê? Ele resvalou, mas quando Deus falou com ele de novo, ele voltou e ele obedeceu. E Deus entregou o filho da promessa, e todo mundo sabe. Deus prometeu a um tal de José, 1000 vezes falando do José, né, pastor Kleber? Sim. E José, o que ele fez? Ele ficou firme. Era fácil? Era simples? Não era. Deus prometeu a um menino chamado Davi, ungiu com óleo. Agora tu é rei. O que aconteceu com ele? Deus ungiu ele. Ele foi lá e foi lá para o palácio. Foi isso que aconteceu? Hã? Deus deu a promessa para Abraão e no outro dia Sara estava grávida. Foi isso? Hã? Não! Porque toda promessa passa pelo processo do tempo. Passa pelo processo de tu entender. Esperei com paciência. Irmão, se tu não consegue confiar em Deus, tu nunca será um abençoado. E Deus não vai gerar confiança na facilidade. Porque senão seria fácil. A confiança, o processo de confiança é gerado na adversidade. Porque senão que tipo de... Aí virou Disney agora. O céu virou Disney, relacionamento com Deus virou Disney na Europa, Torre Eiffel, está todo mundo na Disney na Europa. Bora! Eu também quero, onde eu assino. Não, irmão, não é assim. Aí Deus diz para José, mostra tudo, ele diz, ai, todo mundo vai se dobrar, vai ser uma alegria. E Deus fala, então toma, cova. Quê? Então toma, casa de Potifar. Exato, tá melhor. Ah, tá melhor, então toma, cadeia. Irmão, e aí tu se questiona, Deus, porque a promessa, ela se cumpre no processo, é na jornada. É por isso que Jesus Cristo disse, estarei convosco todos os dias. Porque os problemas não serão esporádicos. Mas você tem a certeza que ainda que tu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que tu passe por problemas e circunstâncias difíceis e desfavoráveis, tu não estarás sozinho. Oh, aleluia! É por isso que tu precisas confiar no quê, pastor? Na promessa. Por quê? Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Então o chamado é um chamado a essa promessa, essa compreensão. Quase morri, mas tá bom, obrigado. Vai dar certo.
Aí você percebe o seguinte, irmãos, que quando Deus promete, quando a promessa demora, o que Deus está fazendo? O que Ele está fazendo? Trabalhando. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga assim, Deus está trabalhando na promessa. Às vezes nós achamos que Deus está trabalhando na promessa, não. Onde é que Deus está trabalhando então? Onde é que é? Onde é que Deus trabalha? Hã? Bate a mão no peitinho aí, ô, que se acha. Irmão, eu tenho cada um que eu olho assim, cara, o que se acha, cara? Veio. Irmão, Deus tem que trabalhar em nós, sabe por quê? Porque, irmãos, 90% de arrogância, uma pitadinha de orgulho, uma pitadinha... E nós precisamos pedir para Deus misericórdia, que Deus nos trate. Sabe por quê? Porque Deus resiste ao humilde. Hã? Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim, Deus resiste ao soberbo. Mas dá graça ao humilde, irmão. Irmãos, quando através de Jesus nós somos chamados para o Monte das Bem-aventuranças, Deus quebra todo o conceito humano daquilo que é cristianismo. Porque Deus precisa trabalhar aonde para Ele cumprir a promessa? Aonde, irmão? Irmão, a maior parte das pessoas... Se tu vem no culto e a palavra está tocando e tu diz assim, a fulana deveria estar aqui para ouvir essa mensagem, meu irmão. Tu é a pessoa, aquela mensagem é só para ti, irmão. Eu juro. Quem nunca numa palavra não pensou em alguém aí? Quem nunca? Quem já pensou? Quem já? Quem já pensou assim, fulano está bem que poderia ter ouvido essa mensagem? Foi todinha para ele. Cara, esses tempos eu estava ouvindo a mensagem do meu pastor lá, e ele trazendo a mensagem, e logo me veio na mente assim, sabe, eu falando, fulano de tal deveria estar aqui. E eu pensando comigo mesmo, aí o Espírito Santo falando assim, mas não, essa mensagem não é para fulano, essa é para ti, meu filho. Ai. Nó! Tomei ele do primeiro ao quinto, irmão. Por quê, pastor? Porque Deus não é homem para que minta. Se a palavra fosse para fulano, quem é que estaria naquele culto? O fulano. E se fulano não está e eu estou, para quem é que essa palavra? Então, quem é que Deus quer trabalhar no processo da sua promessa aqui? Olha na volta como está vazia a igreja. Meu Deus, olha na volta. Notou que está só os antigos da igreja? Aí, a velha guarda, Jesus está falando. Jesus está falando. Aí você talvez diga assim, pastor, essa palavra é para ciclano. É para você, meu irmão. Deus quer te usar dentro da promessa dele para Gravataí, para tua família, para tua casa, para tua história. É por isso que ele te trouxe para esse culto, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender. Aí ele disse, eu vou mandar uma chuvarada, que no sul está todo mundo comendo de chuva agora, e eu vou mandar só quem precisa, e eu vou falar com eles. E aí você estava aqui no culto pensando, fulano deveria estar aqui. E aí Deus estava falando para ti, não, minha filha, meu filhinho querido, essa palavra é todinha para você, direto do trono, eu estou enviando para você. Enquanto você espera, Deus está te moldando, irmão. Oh, aleluia, 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 aleluia. Enquanto você ora, Deus começa organizando. Aleluia!
Enquanto você começa a orar dizendo, Senhor, está difícil, mas você está orando, Deus está organizando todas as coisas no seu lugar, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender. Enquanto você chora, Deus escreve. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia! Aleluia! Enquanto você chora, Deus está escrevendo. Deus está escrevendo. Deus está escrevendo tua história, teu projeto no teu livro. O teu livro está sendo escrito. A promessa está sendo escrita. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Enquanto você insiste, Deus prepara. Diga para o irmão que está do seu lado, não desista. Diga, a promessa não está atrasada. Diga, a promessa não está atrasada. Diga aí, diga aí. Diga, ela está amadurecendo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Pastor, como é que está a promessa? Está o quê? Bate a mão no peito e diga, a promessa está amadurecendo. Às vezes nós pensamos, Deus ele prometeu só coisas boas para mim, irmãos. Tudo que ele prometeu é que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Ele disse para um homem que estava preocupado que os seus filhos iriam morrer, que a sua família iria morrer. Ele disse, através do apóstolo Paulo, fica tranquilo, crê no Senhor Jesus. Olha aí, olha o que ele falou para ele. Fica calmo, fica tranquilo. Ele estava naquele momento pegando a espada para se suicidar. Por quê? Porque o suicídio dele protegeria a sua família. Era o único jeito de ele proteger a sua família, porque se o soldado romano perdesse um prisioneiro, toda a sua família era morta junto com ele. A não ser que ele caísse no meio. Então, quando todas as portas estavam abertas e ele viu tudo aberto, ele pegou a espada e disse, eu vou me matar porque eu vou salvar a minha casa. Aleluia. O homem de Deus olha para ele e diz, não faças mal contigo mesmo. Ninguém se perdeu. Está todo mundo aqui. E ele disse, e agora o que eu faço? Crê no Senhor Jesus, que será salvo, tu e a tua casa. Jesus estava querendo dizer algo para ele naquele momento. Tu tem medo daquilo que Roma pode fazer, mas eu estou te prometendo aquilo e o lugar aonde Roma nunca poderá atacar, que é a eternidade da tua família. Oh, aleluia, 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 aleluia. Olha para mim, irmão. Tem muito mais em uma vida espiritual. Tem muito mais do que a superficialidade de vir a um culto. Tem muito mais no relacionamento íntimo com Deus. Vivemos uma vida espiritual tão rasa, de tanta imaturidade, que nos questionamos, por que Deus, que a promessa de Deus ainda não se cumpriu na minha vida? Porque você precisa amadurecer. Porque você de uma vez por todas precisa entender que Deus nunca prometeu que não haveriam dias maus. Pelo contrário, no livro de Isaías 43, versículo 2, ele diz, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Tu não vai
eu estarei contigo. Então, meu irmão, quando te faltar o ânimo, Ele será a tua força. Oh, aleluia, eu declaro isso. Essa semana, se o ânimo te faltar, como diz Jesus no Getsemane, quis faltar, teu papai será a tua força, e tu vai dizer, eu continuo por amor a ti, Senhor, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Meu irmão, se te faltar o recurso, Deus virá com a provisão divina para a tua vida, Deus vai levantar pessoas, e a provisão virá. Oh, aleluia! Se te faltar a direção, você saberá que Ele será o teu caminho na escuridão. Pastor, Ele será o meu caminho, sim. Ele será o farol para te iluminar, te dando a direção certa a seguir diante das adversidades na tua vida. Quando a paz querer te faltar, Ele será junto contigo a paz que excede a todo o entendimento. Aleluia! 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 Escute que eu estou lhe falando no nome de Jesus. Ele é o grande eu sou. E Ele não é o grande eu sou de Varde, não. Esse nome não foi colocado quando foi questionado o que eu digo que tu és, porque Ele estava falando para um povo escravo. Ele estava falando para um povo que tinha promessa, mas tinha mente de escravo. Olha para mim. Às vezes, nós somos livres, mas a nossa mente ainda é uma mente escravizada por crenças que não provêm de Deus, que são só nossas. E Deus atrai aqueles que Ele ama para o deserto, para poder lhes falar ao coração. Se as circunstâncias são adversas, é porque Deus precisa trabalhar a sua vida. Ele precisa para que a promessa se cumpra, que você amadureça. Que a sua mente não seja mais uma mente escrava, mas seja uma mente de quem venceu. Olha para essa pessoa que está falando disso, você é mais que vencedor. Meu Deus, olha para mim no nome de Jesus aqui, irmão. Tudo vai dar certo, já deu muito certo. Oh, aleluia. Por quê, pastor? Já deu certo porque tu não está sozinho. Nos dias maus da tua vida, o grande eu sou. Oh, aleluia! Não tenha medo de amanhã, irmão. Oh, aleluia! Não tenha medo das metas. Meu irmão, olha para mim, Deus não te deu espírito de covarde. Não tenha medo. Saiba que aquele que te chamou é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. E Ele, todas, eu disse, todas. Olha para mim, todas. Oh, glória. Ele te porá por cabeça e não por cauda. Tu serás abençoado ao entrar e ao sair. Bendito serás o fruto do teu ventre. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Impérios, reinos, circunstâncias sucumbiram, mas não existe uma promessa de Deus que tenha falhado. Eu estava vendo aquele vendaval que deu, que carregou as casas, aí tinha uma casinha de madeira de uma irmãzinha, acho que vocês, de repente a maioria viu aqui, a irmã disse que na hora de tudo, ela dobrou o joelho e disse, Senhor, eu sou fiel a Ti.
Não deixa, Jesus. A maior parte dos cristãos, irmãos, e eu acho que essa é a nossa falha. Eles falam assim, o meteorologista fala bem o seguinte, assim, ó, vai começar a chover, vai dar vendaval, e aqui no sul a gente está com isso, né? A maior parte das pessoas já entra em crise de nervos, mas, meu irmão, que Deus possa dar para a igreja um espírito de oração, que quando se levantar alguém que fale, vai dar tempestade, você se levante e diga, no nome de Jesus, aqui no Rio Grande do Sul não vai ter tempestade, aqui no Rio Grande do Sul não, esse furacão não vai passar na minha casa, no meu lar, na minha cidade, todo decreto do diabo está desfeito, eu me levanto em oração. Aleluia! Por quê, pastor? Mano, eu estou aqui. Hoje tu tá querendo me irritar, inimigo? Tá tranquilo, tá tudo certo. Não, tá bem tranquilo, deixa pra mim. Por que eu tô falando isso? Porque, irmãos, às vezes nós esquecemos de quem está conosco. Aí Deus diz para Moisés, vai lá e tira o povo. E Moisés obedeceu. Vai lá, na cara dura, todo mundo sabe, o faraó fica chateado, manda ele embora, ele sai, aí Deus leva eles, todo mundo caminhando. Para onde é que Deus leva os bonecos? Hã? Para um lugar maravilhoso? Para um lugar que tinha uma ponte maravilhosa, cheia de barcos? O Senhor leva eles exatamente para o lugar da sua confiança. Olha para mim, irmão. Não existe livramento se tu não confia. Deus precisava pegar um povo de mente escrava e dar para eles um tratamento de choque. Essa aí, o bom psicólogo vai dizer, é a exposição ao medo. Para curar o trauma, do abandono. Fomos jogados aqui, estamos escravizados aqui. E o Senhor está dizendo assim, vocês estavam aí, mas eu sou o pai de vocês. Eu sou. Para onde é que o eu sou levou? Para o lugar da confiança. Aí eles dizem, estamos na frente do mar, o inimigo está vindo atrás. E Moisés olha para Deus e diz, Deus, que loucura é essa? Mas ele não diz porque está tudo certo, ele diz porque agora ele está com medo. Ele está com medo porque, inclusive, ele estava desconfiado do lugar onde Deus tinha colocado ele. Olha para mim. Quantos aqui, meu irmão, estão vivendo isso porque ainda tem a mente escravo? Deus precisa fazer um tratamento de choque com você. É nesse lugar que alguém precisa se levantar. E Deus olhou para ele e falou assim, o que eu te dei? Um cajado, estende o teu cajado, rapaz. E fala para o mar se abrir. E o que Moisés fez? Estendeu o cajado. E quando ele estende o cajado, o mar... E quando ele estende o cajado, o mar... Não se abre, fica do jeito que está. Do jeitinho. Do mesmo jeito. Nada mudou. Ele estende e fica do mesmo jeito. Aí, o povo diz, ei, desgraça,
Falhou! Falhou o cajado abençoado. Cajadinho! Cajadinho! Mas alguém, no meio deles, não viu. Mas Moisés começou a sentir uma brisa. Oh, aleluia! Era um vento que vinha contrário. Porque quando ele estendeu, Deus já estava fazendo o milagre. Mas Deus precisava fazer do jeito dele, que era abrindo de lá para cá. Olha para mim. A Bíblia fala que todas as bênçãos espirituais já te foram enviadas. Não, alguém precisa entender isso. Alguém precisa entender isso. A Bíblia fala, não é teu pastor, é a Bíblia fala. Sabe aquilo que tu orou, que tu chorou? Sabe aquilo que tu declarou, dizendo, por que fulano de tal dá certo as coisas para ele? Por que isso dá certo e eu só me lasco? Eu também já pensei isso várias vezes. E aí eu choro isso para Deus. Oh, Deus! Fulano de tal, Deus! É o Satanás! Agora não mais, graças a Deus, maturidade tomou conta de mim, mas irmãos, eu me lembro, exatamente, eu chorava, irmão, eu gritava, eu dizia, por que Deus? Por que eu estou passando por isso? Irmão, eu chorava, e eu disse, essas lágrimas aqui, ó, eu jogava as lágrimas no chão mesmo, sabe que é a lágrima da injustiça, né? Eu fico imaginando Deus, que eu creio nessas coisas, né? Eu chorava a lágrima daí, porque eu se sentia injustiçado. Mas não estava sendo injustiçado. Eu estava no processo de crescimento. Precisava amadurecer e confiar nele. Eu chorava e deixava cair. Aqui está caindo mais uma, viu, Deus? Escreve aí! Vai, irmão, quantas vezes eu fiz isso? Meu Deus, Deus que me perdoe. Deus estava trabalhando desde o primeiro dia. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para se arrepender. Olha isso. Aí olha o que acontece, pelo amor de Deus. Olha com o pastor. O que acontece, irmãos? Eles estão tudo, vamos morrer, Moisés, vamos morrer, Moisés. Mas calma, gurizada, vai dar certo. Vamos se juntar aqui e vamos lá falar com o faraó para voltar. Aí o que Moisés faz? Calma. O que ele fala? Qual é a palavra que ele fala? Qual é a palavra que ele fala? Calma. Eu sei que vocês se lembraram de alguém. Calma. Calma. Vai para o lado de Moisés que vocês vão entender. O pastor fala calma toda hora. É isso aí, calma. Que adianta? Vou matar um agora? Calma. Por quê? Porque todas as bênçãos espirituais já foram nos dadas. Se elas não se materializaram ainda, é porque não é o momento de elas se materializarem. É porque eu não estou preparado para que elas se cumpram na minha vida. Então, enquanto isso, o que eu faço? Eu desprezo a Deus, ou eu me moldo, ou eu digo, eu preciso melhorar, convém que Ele cresça, eu diminua, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem. O que eu faço? Diante disso, então, eu me coloco à disposição de Deus para ser transformado no meio do processo do tempo da sua promessa. E eu digo, eu continuo caminhando, Deus. E aí, o mar se abriu, eles entraram. Se abriu de lá e se fechou daqui. Por isso que Deus tinha que abrir assim. Porque depois o vento tinha que ser contrário. Vocês entenderam a lógica do céu? Ele abre de lá, porque depois ele fecha daqui. Se ele faz ao contrário, quem ia morrer era os outros, eram os judeus. Ia morrer todo mundo. Então Deus fez na lógica dele, inteligência rara.
Dali. E Deus está abrindo para os caras, dizendo, cara, olha, meu filho. Tu não é Deus, imundícia. Eu que sou. Calma. Ô, irmão, quem queria ter participado dessa aí? Quem queria? Ô, irmão, já... Ui! Imagina tá aquele lá, mar para tudo que é lá, dizer, meu pai! Tocando aqui assim, ó. Vai, eu não chegaria nem perto, dizer, tá louco. Às vezes eu fico pensando assim, mas o cara toca engolido para dentro, né? Só de não se fresquear com Deus, né? Então eu passaria com esse barco ali todo. Oh, que loucura, que loucurada. Imagina isso. Aquela coisa maravilhosa. E todo mundo atravessando. E quando chega lá, todo mundo sabe o que acontece, o inimigo cai por terra. Por quê? Quem estava com eles? Quem estava com eles? O grande eu sou. Porque ele é o eu sou. Porque ele é o dinheiro que tu precisa amanhã para pagar a tua conta. Ele é a tua provisão. Porque ele é a saúde que tu precisa para o teu problema de saúde. Ele é exatamente aquilo que tu precisa, na hora que tu precisa, no momento que tu precisa. Então, se existe alguma coisa que não pode te faltar na tua vida, é o grande eu sou. É por isso que essa jornada não se trata de vir à igreja, mas se trata de relacionar-se com teu papai, que é o grande eu sou. Diga para o irmão que está do seu lado, ele é tudo aquilo que tu precisa. Diga, e nenhuma promessa do Senhor cai por terra. Josué, bota aí Josué 21, 45, meu filho. Olha isso. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo! Oh, alguém recebe aí, pelo amor de Deus. Eu disse tudo! Tudo se cumpriu, se cumprirá todas as promessas do Senhor na tua vida. Eu disse, todas as promessas irão se cumprir na tua vida. Eu disse, todas. Eu disse, todas. Eu disse, todas as promessas do Senhor irão se cumprir na tua vida. Por quê, pastor? Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. O que você ainda não está vendo, Deus já liberou no mundo espiritual. Oh, glória a Deus. O que você não tocou ainda, Deus já preparou. Está preparado lá. Você nem tocou ainda, mas o Senhor já preparou. Oh, glória a Deus. Aquilo que você não viveu ainda. Olha para mim. Tem coisas que você já nem viveu ainda. Aquela tua ida lá para a Europa. Tu nem viveu ainda e Deus já escreveu. Tu lá de frente para a Torre Eiffel. Tu lá de frente do Big Ben. Quem gosta. Tu lá comigo em Israel. Tchá, tchá, tchá. Pessoal, tudo que é para o Big Ben, para Paris, eu quero ir para Israel, irmão. Vem comigo, vamos nessa. Ei, grisada, Israel é tri. Vamos subir um monte. 5 horas de pernada, vamos. Pernada tranquila, uma subida. Eu tenho um pregador amigo meu que um dia ele pregou, ele diz, é uma subida muito íngreme. Aí eu falei para ele, ele disse, meu amigo, não seria íngreme? E o que eu disse? Ingrid. E o que é íngreme? E o que eu falei? Tá, Chaves. Eu não falei. Eu falei, ainda bem que tem a gravação, ele vai te mostrar a subida Ingrid.
Esse é o nome próprio de uma mulher, Ingrid. Existe da parte de Deus para a nossa igreja uma palavra profética, de uma mudança e uma transformação para a nossa igreja, para as nossas vidas. E essa liberação que sai desse altar, Deus vai te dar muito ânimo, muita força, muito ânimo, muita força, muita coragem para que tu possa viver todas as suas promessas. Ele te dará muita esperança para te voltar a acreditar. Ele te dará muita força para você voltar a declarar. Ele te dará muita visão do céu para que tu possa enxergar, porque Ele está escrevendo a tua história. Aquilo que tu não viveu, Ele já está escrevendo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Toda promessa, diga, toda promessa que Deus me fez, diga, nenhuma delas irá falhar. Oh, glória. Como assim, pastor? Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, para que vocês vá e deem. Ele está falando com o escravo aqui? Ele está falando com o chamado aqui? Ou ele está falando para alguém que amadureceu no processo? Porque só recebe autoridade aquele que está maduro. Aquele que passou pelo processo do tempo. Como assim? Capítulo 15 do livro de João é processo. Ele diz, se vocês permanecerdes, minhas palavras, permanecer. Você está mandando permanecer por causa de quê? Que haverá vontade de desistir? De parar? De deixar de acreditar? Mas ele disse o que para nós? Permanece. Permanece no quê? Nenhuma palavra alguma. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em você. Meu irmão, se tu está enfrentando um problema com tua família, meu irmão, com teus filhos, existe uma promessa de Deus para a tua família. Então hoje é dia de tomar posse de cada uma delas. Meu irmão, se tu está doente, enfrentando uma batalha financeira, existe uma promessa de Deus para a tua vida financeira. Está enfrentando uma batalha de saúde, existe uma palavra de Deus para a tua saúde. Como assim? Quem Gabriel fala no livro de Isaías? Verdadeiramente, ele levou sobre si algumas doencinhas, as mais simples. É isso? Ele disse, todas as nossas... Diga, então tu não tem mais enfermidade. Diga, teu filho não tem mais enfermidade. Oh, glória a Deus. Diga, um projeto de cura começa agora aqui nesse culto. Diga, eu sou o projeto de cura. Oh, glória a Deus. Como assim, pastor? Não foram vocês que me escolheram, mas eu? E agora, só isso? Não. E vós? Nomeei. Como assim? A Bíblia fala que Jesus disse que nós temos o nome que é sobre... Quer dizer que o teu nome tem sobrenome. Tu carrega contigo, ainda que tu não entenda, o sobrenome Jesus. Tu carrega contigo, aonde quer que tu esteja, o sobrenome Jesus está sobre ti. É por isso que quando, olha bem,
Balaão chegava e queria amaldiçoar, dizendo, Balaque deu dinheiro para ele, o cara deu dinheiro para ele amaldiçoar o povo, e ele disse, vamos lá. A grana estava ali, ele disse, vamos lá. Ô glória. Aí quando ele ora, Balaão vai querer amaldiçoar, e Deus fala assim, não tem como amaldiçoar aquele que resolveu abençoar. Contra meus filhos não existe encantamento. Porque no meio deles, dentro deles, ouve-se o alarido de um rei. Aqui, estou todo arrepiado. Oh, aleluia! Como assim, pastor? Porque todos os dias o sacerdote oferecia um sacrifício. E aquele sacrifício fazia com que Deus olhasse e dizia, não vi pecado em Israel. Não tem pecado neles. A pergunta é, o povo pecava? Mas o sangue do Cordeiro justificava. Por isso nenhuma maldição poderia tocar. O sangue de Jesus é o sobrenome que está sobre a tua vida. Quando Deus olha para te abençoar, Ele diz, eu não vejo pecado no meu filho, eu vejo o sangue de Jesus que lava ele de todo o pecado. O grande eu sou está com ele, por isso todas as minhas palavras eu vou cumprir. Olha isso, nomeei. Vos nomeei para quê? Para que vades frutos. E os vossos frutos, a fim de quê? Oh, glória a Deus. A fim de quê? A fim de quê? Alguma coisa. Tudo aquilo pedides a quem? Ao Pai. Por quê? Porque se existe uma coisa que o sobrenome que tu carrega te dá, é a autoridade de ser feito. Eu termino essa mensagem dizendo que você não é um qualquer, você é filho. Meu irmão, está difícil, está no processo do tempo, o grande eu sou é contigo. Talvez chegou o momento de tu começar a encarar o teu cristianismo de forma diferente. Está na hora de tu começar a profetizar. Começar a declarar, vai dar certo. Irmão, vou dizer para vocês, essa semana foi uma semana complicada para mim, que eu tive que matar um gigante atrás do outro. Chegou na segunda-feira, eu disse, meu Deus, e pum, consegui matar o gigante. Falei, ai, glória a Deus. Segunda, agora eu tenho que matar outro, eu estou dizendo, meu Deus, vai dar certo. Aí tu pensa o seguinte, pastor, está tudo certo. Não, irmão, sexta-feira tem que matar um que é maior do que esse ainda agora, diante de Deus. Muito maior, tipo, bem maior. E eu já comecei a dizer, meu Deus. Mas se existe uma coisa, meu irmão, a minha alma está tranquila diante de Deus. Porque eu sei que aquele que me prometeu, eu nunca vi o justo nem sua descendência mendigando o pão. Então, irmão, com toda a humildade, irmão, eu sei que tem horas assim que é terrível, e eu fico, meu Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ai. E aí, irmão, o que Deus faz não, é loucura, é coisa grande, Deus fala assim, meu filho, estou contigo, então não tem como eu não amar esse Pai maravilhoso. Então eu digo para vocês, não desistam, continue crendo, continue esperando, porque vai se cumprir. Amém? Bispo, vem, vamos cantar o hino.
Vamos, bispo, pega o violão, traz a tua viola, porque nada funciona aqui. Hoje está tudo errado, hoje deu tudo errado. É só porque eu vou para o Paraguai agora, sexta-feira, o inimigo se levantou querendo que me perturbar, o diabo. Olha, demônio desgraçado. Eu estou indo lá buscar o meu novo brinquedinho, daí o diabo está dizendo assim, não, vou te atrapalhar os teus planos. Não, está amarrado isso aí, tu não... Irmãos, vou telefone ali. Eu quero, com muito amor, pedir para vocês essa semana estarem orando. Orem muito para o pastor, olhem pela minha vida. Tudo está nas mãos de Deus, assim como eu tenho orado por vocês. Deus está na frente de tudo. Todos os projetos, todos os planos, todos que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu não tenho dúvida disso. Agora, a Bíblia fala que nós precisamos orar pelos outros. E de verdade eu estou pedindo oração, porque nós temos grandes coisas. E eu até sexta-feira agora, eu tenho muitas coisas que são complicadas. Sabe? Muitas coisas. Então, se eu estou pedindo oração, é porque eu não estou brincando, eu estou falando a verdade, eu preciso de oração. Então, me cumpram de oração até sexta-feira, que eu preciso muito. E é só pela misericórdia de Deus. Só pela misericórdia de Deus, mas já deu tudo certo. Tudo na bênção de Deus. Amém? Amém? Olha para o nosso pelo amor de Deus. Isso vai cantar uma canção, vai cantar para nada. Muita gente está de quarto de vaso aqui. Pode tirar uma foto aqui, só um pouquinho. Isso aqui não é só uma foto. Tira uma foto aqui, tira uma foto de verdade. Eu sou o Marcelo, não engano. Salmo 124. Estou cantando salmos agora. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira acendeu-se contra nós. As águas teriam passado sobre nossas almas, e a corrente teria passado sobre
o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. O laço quebrou-se, nós escapamos, nosso socorro está em o nome de Jesus. Fez os céus e a terra, o laço quebrou-se, nós escapamos, nosso socorro está em um nome, tem um nome e um sobrenome, o Senhor que fez o céu e a terra. Pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Pegue na sua mão. Oremos então, agradecidos por esse culto, ciente das promessas do Senhor, que nenhuma delas passarão. Pai, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto, Deus. Obrigado por essa chuva que o Senhor enviou. Obrigado por cada uma das tuas ovelhas que o Senhor enviou para esse aprisco. Obrigado por essa mensagem que foi todinha para mim, Deus. Obrigado porque eu sei que tu nos escutas. Obrigado, Deus, por mais essa noite em tua presença. Fala conosco, Deus, e te revela a cada um de nós. Que essa semana seja uma semana de cumprimento de cada uma das tuas palavras, de cada uma das tuas promessas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Traga